Cristo, ele vem para buscar os seus, aonde Cristo ele vem para buscar a sua noiva, buscar a sua igreja. E poderíamos, então, de certa maneira, dizer que este é o fim da nossa história aqui nessa terra. De certa maneira, poderíamos colocar assim. Porém, para chegarmos a esse fim, então, se é o fim, é porque outras coisas passaram anteriormente, há uma história passada, e então houve uma história passada, e se poderíamos colocar aí entre aspas, né, que esse grande evento seria entre aspas, o fim dessa terra. Mas quando nós retornamos lá em Gênesis, no capítulo 1, nós temos ali o início, né, do relato de como essa terra ela se iniciou, como ela foi criada. O filhinho aí do Tiago e da Isabel me chamou ali e citou esse primeiro versículo, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. Esse é o início da história da criação. Então, aqui em Gênesis, no primeiro capítulo, vai relatando ali o primeiro, o segundo, o terceiro dia, até chegar aí a criação do homem. No sétimo dia, Deus descansando. E nós conhecemos como que o Senhor Deus, ele procedeu ali com o homem, como que ele orientou a Adão. E como que Deus também, o Senhor Deus, ele colocou ali no centro do jardim a árvore da vida. No jardim do Éden também havia a árvore do conhecimento do bem e do mal. E também é relatado que o Senhor Deus, ele, em todos os dias, né, na viração do dia, ele ia ter com o homem para ter essa comunhão, esse relacionamento com o homem. Então, o homem, ele tinha Adão, né, ele tinha o grande privilégio de, nesse início da história dele, de ter essa comunhão com o Senhor Deus. Então, diariamente, o Senhor Deus ia ali na viração do dia para ter comunhão com o homem. Nós sabemos a continuação dessa história, sabemos como que o diabo, ele ali na serpente, como que ele engana Eva. Eva, enganada pelo diabo, ela toma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ela dá a Adão, e esse é o relato, né, da queda humana. Quando homem e mulher, eles comem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, os olhos deles são abertos, eles se veem nus, porque alguns irmãos, eles colocam ali, né, que o que vestia ali o homem antes dessa queda, antes deles comerem desse fruto, era a própria glória de Deus, e por isso eles poderiam se olhar e eles não se viam nus. Mas uma vez que homem e mulher comem desse fruto, eles, então, a glória do Senhor, ele vai despilos, né? vai deixá-los, e eles então se encontram nus. E ao se verem nus, eles se encontram, eles sentem vergonha daquele estado que eles estavam. E dentro disso, né, nessa hábito, né, nessa rotina que o Senhor Deus tinha para com o homem de sempre estar com ele na viração do dia, após o homem comer desse fruto, por estar nu, mesmo o homem tentando de alguma maneira com o seu conhecimento, com seus braços, ele cobrir a sua nudez e ele fazer ali cintas de figueira, com folhas de figueira, o homem se esconde. E no versículo, isso relatado no versículo 8 do capítulo 3 de Gênesis, quando fala que o homem, né, quando eles ouviram a voz de Jeová Deus, que andava no jardim pela viração do dia, eles se esconderam da presença de Jeová Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou Jeová Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Então o homem responde: eu ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. E essa é a situação, ou é a consequência do pecado
na raça humana, o pecado que entrou ali no mundo através de Adão, através da escolha que ele fez, da decisão que ele tomou em desobedecer ao Senhor Deus. E o pecado faz isso conosco. Quando nós, por causa do pecado, vemos a nossa condição de miséria e de vergonha, a nossa tendência, o nosso caminho é se esconder da presença do Senhor, sabendo que a condição em que podemos nos encontrar em função do pecado é uma condição extremamente vergonhosa, é uma condição extremamente miserável. E por causa do pecado, continua aqui no capítulo 3, no versículo 21. Então, o Senhor Deus, ele vai sentenciar, né, ou vai dizer ali a cada personagem desse cenário, a Adão, ao homem, né, a Eva, a serpente, ele dá a sentença a cada um. E no versículo 21 é dito que Jeová, ele faz vestimenta de peles para Adão e para Eva. E no versículo 22, Jeová Deus, ele diz: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim, que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. Jeová Deus, por isso, lançou o homem e a mulher, né, fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado, e expulsou o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. E essa é a condição de todo ser humano que não teve a oportunidade de ter os olhos abertos para entender a obra do Senhor, entender isso que hoje nós fazemos memória, esse sacrifício do Senhor Jesus, que, como é dito em Colossenses, se não me engano, o Senhor Jesus, ele, por meio do seu sangue, ele nos reconcilia com Deus. Enquanto o homem, ele se encontra na condição de pecado, enquanto o homem, ele se encontra debaixo da lei do pecado, escravo do pecado, o homem se encontra separado de Deus. Como Romanos também diz, né? O homem, ele se encontra destituído, carecido da glória de Deus. E tudo isso por consequência do pecado. Esse é o poder do pecado sobre a vida do ser humano. O pecado tem esse poder de apartar, de criar esse abismo entre a raça humana e o Deus eterno, entre o ser humano e o divino. O pecado não permite que haja uma reconciliação ou uma comunhão do homem para com Deus, porque Deus odeia o pecado, Deus aborrece o pecado, e nós não podemos nos aproximar diante de Deus no sentido de ter comunhão com Ele, no sentido de gozar de uma maneira plena, né, de desfrutar da presença dEle e da comunhão dEle, se o pecado ele ainda opera em nós como nosso Senhor, se nós ainda estamos subjugados ao pecado, submetidos à escravidão do pecado. E se nós determos os nossos olhos apenas nesse cenário, é um cenário em que nós olhamos para a raça humana, para a raça caída, para o homem caída, e é um cenário desesperador, é um cenário desesperançoso, porque se a história se detivesse apenas nesse ponto, não haveria salvação para o homem. O homem eternamente, ele estaria destituído da glória de Deus, estaria destituído da presença de Deus, estaria destituído da comunhão com Deus. Mas quando aqui em Gênesis 3 mesmo, quando o Senhor Deus está sentenciando a serpente, ele já profetiza ali com respeito ao descendente, e não aos descendentes, ao descendente da mulher. Então ele já fazia uma profecia com respeito a Cristo, com respeito à obra de Cristo, com respeito ao poder de Cristo e ao poder que a morte de Cristo, esse poder teria sobre a raça humana, sobre aqueles que crescem e que crerem no sacrifício dele, na obra dele. E ao longo do Antigo Testamento, todo o Antigo Testamento ele vai apontando para Cristo, ele vai apontando para essa
nova esperança que a raça humana pode ter em Jesus Cristo. E então, se num primeiro cenário, nesse cenário desastroso, nós vemos a raça humana afastada de Deus, impedida de se aproximar de Deus, quando o Senhor Jesus ele está nessa terra, ele mostrando a vontade de Deus, mostrando a que ele veio, qual a missão dele nessa terra e qual a consequência com relação à missão dele nessa terra, ele já começa a fazer um caminho contrário, ele já começa a mostrar esse desejo do Pai de reconciliar a raça humana com ele. Quando nós vamos ali em Mateus, no capítulo 11, ali no final, né, um texto muito conhecido por nós, versículo 28, qual que é o convite do Senhor Jesus? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Se o homem, por si, ele não pode se aproximar de Deus, porque o pecado ele causa esse efeito que é triste, um efeito bem desastroso, bem de desesperança para o homem. Jesus ele começa a mostrar como que a sua vida e a sua obra ela vai fazer um caminho de permitir e de reconciliar e de trazer de volta esse caminho do homem para com Deus. Então, no capítulo 11, versículo 28 de Mateus, Jesus diz: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Nós temos também esse convite a nos colocarmos diante da presença do Senhor, quando nós vamos, por exemplo, ali em Hebreus, no capítulo 4, quando o escritor de Hebreus, quando o autor de Hebreus, ele fala que nós tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. E um parêntese, irmãos, porque há uma grande diferença para esse ser humano que ele não recebeu revelação com respeito a essa obra e ele se encontra ainda nessa situação de escravidão ao pecado, e os seres humanos como a maioria de nós que estamos aqui no salão, que já receberam a revelação do próprio Pai com relação a essa obra, que confessamos e que cremos no Filho como o Senhor e Salvador das nossas vidas, e nós fomos tirados, do império das trevas, nós fomos tirados da escravidão do pecado, colocados ali no reino do próprio Senhor Jesus, mas ainda na nossa natureza nós temos o que deveria ser acidentes, de pecarmos contra o Senhor. Mas são situações diferentes, ainda que nós pequemos. O que o próprio Paulo fala em Romanos, nós não devemos andarmos em prática de pecado. E são situações bem diferentes quando aquele que está debaixo da lei do pecado, aquele que se encontra debaixo da escravidão do pecado, ele não tem escolha, ele tem que servir ao pecado e ele sempre vai pecar porque o pecado é o Senhor dele, e nós que temos o nosso Senhor Jesus como o nosso amo, como o nosso mestre, nós temos esse poder e de escolher, de decidir entre seguir, servir e obedecer ao nosso Senhor Jesus ou servir ao pecado. E pela graça de Deus e pelo Espírito de Deus, o Senhor ele nos concede essa possibilidade de nós dizermos não ao pecado. Há essa diferença muito grande nessas duas situações. Então, continuando aqui no versículo 15 de Hebreus 4, ainda com relação ao Senhor Jesus. Então, o Senhor Jesus, ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. E olha o convite aqui novamente, irmãos. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Irmãos, é a graça do Senhor que nos permite sair de um estado de desilusão, um estado que não havia outro fim para nós, senão a sentença de morte, senão a condenação. E agora nós, pela graça do Senhor e pelo sacrifício do Senhor, pelo sangue do Senhor, nós podemos nos aproximar e desfrutar novamente da comunhão e da presença de Deus. Não é
não é pela nossa força, pelo nosso braço. Então, se nós quiséssemos, como nós sabemos que, e essa é uma tendência do ser humano, né, de fazer coisas boas para talvez pensando que isso vai restaurar esse caminho para com o Pai. Só que não, irmãos. Como vimos Adão e Eva, né, o homem, eles cozeram ali cintas com folhas de figueira, se vestiram, e isso não adiantou de nada, e de nada adiantaria qualquer esforço nosso em aproximar do nosso Senhor Deus, se não fosse pelo sangue do nosso Senhor Jesus. E quando há esse convite, o Senhor Jesus, ele não faz esse convite falando para nós virmos e desfrutarmos da presença dele ainda numa escravidão, numa situação de escravos do pecado, porque, consequentemente, quando nós entendemos essa obra, quando nós entendemos que é pelo poder do Senhor, consequentemente, quando nós nos colocamos diante da presença do Senhor, o pecado ele já não tem domínio sobre nós, o pecado já não tem poder sobre nós. Então, de novo, existe esse convite. No próprio livro de Hebreus, também muito conhecida essa passagem no capítulo 10, quando ali no versículo 19, o escritor ele fala: irmãos, tendo intrepidez para entrar no Santo dos Santos, ou seja, para contemplar e para desfrutar da presença do lugar mais íntimo com o Senhor Deus. Então, tendo intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água. De novo, aí essa expressão, né? Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. E essa mesa, irmãos, ela nos faz esse convite. Essa mesa, ela faz com que nós não olhemos para nós mesmos, tentando fazer uma autoavaliação, tentando ver se em nós mesmos ou por nós mesmos nós temos condições de estarmos e de permanecermos diante da presença do Senhor Deus. Porque se sempre que nós olharmos para nós, para a nossa condição, para aquilo que nós fazemos, sempre que nós olharmos para nós mesmos, nós vamos nos encontrar incapacitados de permanecer, de estar na presença de Deus. Mas quando entendemos que esse convite, ele é um convite que ele é feito não por algo que nós fizemos, mas por algo que o Senhor Jesus fez por nós, por essa dádiva do Pai para com a raça humana, em entregar o seu único filho, em entregar o seu filho para morrer em nosso lugar, em permitir que o seu filho, ele sofresse o que nós deveríamos ter sofrido, ele morresse da maneira como nós deveríamos ter morrido. Então, se nós entendermos que essa possibilidade de permanecermos diante da presença de Deus, de desfrutarmos da comunhão com Deus, ela se dá pelo Senhor, pelo sangue dele, pelo sacrifício dele, nós poderemos ter essa ousadia, essa expressão, né? Uma pessoa ousada, uma pessoa que, sem hesitar, ela vai, né? Sem hesitar, ela faz. E esse é o convite que é feito, né? Então, de uma maneira ousada, mas pelo sangue do Senhor Jesus. Então, existe um temor, existe um reconhecimento de que é algo pela graça, é algo divino, é algo celestial. Pelo sangue do Senhor Jesus, nós todos somos convidados a permanecermos na presença do Senhor. E ainda um último texto, como encorajamento, né? Porque ali em Romanos, no capítulo 8, versículo 1, e isso é a certeza que todos nós, quando nos lembramos dessa obra e quando participamos desse momento, é uma lembrança que nós precisamos ter bem fixada na nossa mente, no nosso coração. Quando Paulo ele fala que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Fomos livrados da escravidão do pecado. Fomos livrados de um cenário avassalador, de um cenário de completa escuridão, e fomos colocados em um cenário onde a luz do Senhor tem
brilhado e tem sido derramado sobre as nossas vidas, para diariamente, em todos os momentos do nosso dia, nós permanecermos na presença do Senhor. Então, o momento de nós nos aproximarmos do Senhor não é apenas no domingo. Irmãos, o momento do descanso, o descanso não é mais só o sábado, porque o descanso é uma pessoa, o descanso é o Senhor Jesus. Então, se nós tínhamos ali, antes do sacrifício do nosso Senhor, ali ainda na antiga aliança, se nós tínhamos o sábado como uma figura e como um dia que era um dia separado para que o povo judeu, os israelitas, eles separassem, se apartassem, se consagrassem ao Senhor, sem poder fazer nada, nós vemos como que isso era apenas uma figura da própria pessoa do Senhor Jesus, aonde nós somos convidados a entrarmos e permanecermos na presença do Senhor Jesus e permanecermos na presença do Senhor Deus, sem a necessidade de escondermos, sem a necessidade de fugirmos do Senhor, sem a necessidade de termos vergonhas, irmãos, porque a nossa nudez, ela foi coberta com as vestes de salvação que nos foi dado. Então, se ali em Lucas 15 nós temos o filho pródigo, quando ele se vê completamente envergonhado pela atitude que ele tomou e pelo estado que ele se encontrou, e ele vai em direção ao pai. E quando o pai o vê, o pai corre em direção a ele. O pai se lança no seu colo e o pai o enche de beijos. E o pai pede aos seus empregados ou manda aos seus empregados que coloquem nele a melhor roupa. Nós fomos colocados e vestidos com a melhor roupa. Fomos colocados e vestidos com as vestes de salvação. E podemos, então, dar glória a Deus, cantar aleluia, aleluia ao Cordeiro, porque nós não nos encontramos mais numa situação de miséria, numa situação de vergonha, muito pelo contrário. Encontramos-nos numa situação de regozijo, irmãos, de alívio, de não pertencermos mais a este mundo, de não pertencermos mais ao reino das trevas, mas de pertencermos agora ao reino do nosso Senhor Jesus e de podermos servir a Ele e de podermos falar não ao pecado. Que o Senhor, Ele nos abençoe, que o Senhor, Ele fale ao nosso coração, e esse convite, Ele é feito a todos nós que temos crido nessa obra, que temos crido em Jesus Cristo como o Filho de Deus, em Jesus Cristo como o Deus homem. Que o Senhor possa nos abençoar nesse momento e que participemos, convidados pelo Senhor e de uma maneira ousada pelo sangue do Senhor Jesus, que nós possamos fazer memória da própria morte e desse sangue que Ele derramou por nós. E enquanto partimos o pão, eu convido os irmãos, a Assembleia, a cantarmos Longe andava do meu Deus, longe do Salvador, e depois dessa obra, perto agora estou de Deus. Estamos perto de Deus, pela obra e pelo sacrifício do nosso Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, porque não foi pela nossa força, não foi pelos nossos braços, Senhor, não foi por coisas que nós fizemos, Senhor, que podemos novamente adentrar diante da presença do nosso Senhor Deus. Senhor Jesus, foi pelo Teu sangue, foi por aquilo que o Senhor fez, foi pelo sangue que o Senhor derramou, foi pela purificação que o Teu sangue concedeu a nós, nos limpando, nos purificando de todos os nossos pecados. Bendizemos o Teu nome, Senhor Jesus. Agradecemos a Ti, ó Pai, por ter enviado, por ter entregado o Teu Filho, por ter permitido que Ele passasse por aquilo que nós deveríamos passar. Glórias ao nome do Senhor, glórias ao nome do Teu Filho, e é no nome dEle que oramos a Ti.